Bom dia, pessoal. Tô na cozinha de novo porque tá chuviscando lá fora. Meu chapéu. E eu vou fazer hoje uma receita de um bolo, um pão de ló para rechear. Não é o meu chão, não é minha praia. Vocês sabem disso que minha praia é terra, né? É rua, é terra, é pomar, é o que eu mais gosto de fazer. Artesanato, coisas assim. Mas eu cozinho para minha família também. E eu tô fazendo um bolo em casa, um bolo recheado em casa, porque meu marido tá de aniversário, né? Eu já fiz os recheios e a gente tá fazendo vários vídeos, então por isso que os vídeos vão entrar talvez até depois do aniversário dele. Porque eu tô fazendo vários vídeos dos comilanças que a gente tá fazendo aqui. Não é nenhuma festa, não é nada, é apenas para uma confraternização para nossa família. E eu gosto de fazer as coisas em casa, né? Meus gatos querem entrar de qualquer jeito. A casa está fechada, porque na hora de fazer comida para os outros, a gente tem que manter os gatos longe, né? Um pouquinho. Longe não, ali no tapete da frente. Então, essa receita de pandeló, eu já tinha muito tempo no meu caderno e eu nunca tinha feito ela. Eu sempre tive um pouco de medo, receio, sabe? Fazer coisas que a gente não conhece é difícil. Mas eu fiz receita de sabão aí que deu certo um, o outro não deu muito certo, mas eu tô fazendo, tô me puxando para fazer coisas novas. Gosto de desafio. Essa receita vai 6 ovos inteiros. Aí você, para início, então você separa as gemas num potinho e as claras coloca já na batedeira para bater em neve, né? Porque o bolo para rechear ele tem que sempre ser mais fofinho, mais airado. Não é aquele bolo para a gente comer com café ou coisa assim que ele é mais denso um pouquinho a massa, né? Então é importante fazer isso, tá? E aqui eu já tenho separado uma xícara de água. As medidas são xícaras assim, ó, não são aquelas canecas de café, né? Então são as xícaras menores, mais tradicionais, né? Uma colher de fermento para bolo, né? 3 xícaras de farinha já peneirada, já peneirei, tá aqui. 3 xícaras de açúcar. E eu vou botar também um pouquinho de essência de baunilha. E eu já tô com a minha forma, eu gosto de adiantar tudo. Eu peguei, como eu não tenho forma de abrir aquelas de aro, sabe? Eu tenho uma, mas ela é metade dessa aqui. Então eu vou fazer um bolo pequeno, metade dessa receita para aquela forma e uma para essa forma aqui, que é uma receita inteira. Eu untei ela com óleo, azeite, gordura, qualquer gordura que você quiser, né? Polvilhei com farinha. E aí eu peguei um papel, um círculo com papel manteiga e forrei só o fundo da minha forma, porque pode acontecer, se eu não fizer isso, pode acontecer do bolo grudar por não ser uma forma própria para bolo, né? Isso aqui é uma assadeira de carne, assim, que eu uso para tudo, né? Então, eu gosto de fazer isso para na hora de desenformar não ter aquele problema, né? Então, aqui, como eu tô com as 6 claras aqui dentro da minha batedeira já, o primeiro passo é iniciar batendo as claras em neve, só elas, só as claras. Olha, a clara já tá batida em neve, só as claras, né? Já separei ali numa outra bacia. Aqui eu tenho a água, o açúcar e as gemas já estão aqui dentro do bowl da batedeira. Não lavei, não precisa lavar, dá pra ver que tá sujinha de claras de neve ali, né? Então são as 6 gemas aqui dentro. E eu vou começar a bater essas gemas colocando aos poucos o açúcar bem devagar e um pouquinho de água. No início eu começo com um pouquinho de água e vou começar a bater então isso aqui. Ó, eu já iniciei batendo as gemas aqui. Agora eu vou ligar a batedeira e vou estar colocando algumas colheres de açúcar, não tem medida certa, né? Vai botando umas 3, 4 colheres de açúcar, 1 ou 2 colheres de água e vai dosando desse jeito. Olha, então eu coloquei 2 colheres de água. A princípio eu botei 1 colher de água, fui batendo. Aí eu botei depois mais 1 colher de água e bati bastante. Ficou um creme bem denso, bem clarinho, bonito, mas ele tá bem durinho, né? Então agora eu vou colocar algumas gotas de baunilha, essência de baunilha. Se você não tem essência, pode ser também em pó. E aí eu vou ligar a batedeira e aí sim eu vou ir acrescentando aos poucos o resto dessa água para deixar esse creme clarinho, só que um pouco mais liso, para depois sim acrescentando a farinha.
Coloquei toda a água, agora o creme tá mais lisinho, mais fino. Ó, a densidade dele tá mais fina. Então, agora eu vou ligar a batedeira e vou acrescentando a farinha aos poucos. Olha, a massa ficou ainda bem firme, ela tá firme, mas ela tá bonita, bem lisinha, uma massa bem boa. Então, agora a gente vem com uma colher de fermento em pó, fermento químico para bolo mesmo, né? Espalha ele assim, isso. E aí, eu vou pegar metade dessa clara em neve. A gente não pode perder muito tempo, porque a clara, ela começa a se decompor, ó, se ela ficar esperando muito tempo aqui fora. Então, para fazer essa massa, a gente não pode demorar muito. Eu demorei um pouco mais porque eu tô gravando, né? E aí eu peguei um batedor mesmo da batedeira e eu vou aos poucos, com a mão leve, eu vou estar misturando isso aqui, ó. Com a mão leve, nada de ficar batendo essa massa agora, porque ela é uma massa leve, airada, e a gente tem que manter ela assim e manter ela mais airada ainda com a clara em neve, colocando aí junto. Olha, já mexi um pouco, não precisa mexer demais. E aí sim, já vem com o resto da clara em neve e acomoda aqui dentro. Isso. E vamos trazer ela para essa massa, para deixar ela bem fofinha, bem airada. E já vão me deixando aí nos comentários se vocês são que nem eu. Vocês gostam de desafio? Quando eu vejo uma receita boa, assim, que eu penso, pode dar certo, eu vou lá e tento fazer. E eu tô dessa vez tentando fazer a massa do bolo para rechear. É um desafio junto com vocês, gente. Não sou nenhuma professora de culinária, não sou nada. Sou apenas uma dona de casa metida, que quer fazer as coisas e às vezes dá errado, mas às vezes dá certo. Olha, então se a gente vai trazendo assim, com um batedor da batedeira, ele se mistura mais rápido e fica mais por inteiro, tudo certinho assim, tudo dentro da massa, o fermento, por exemplo. Olha, já tá bem fofa, bem airada. E agora sim eu vou transferir para minha forma que eu mostrei no início, que já tá untada aqui, ó. Tá prontinha. Enquanto que eu iniciei a fazer essa receita, eu já me certifiquei de ligar o forninho em 180 graus e deixei ele pré-aquecer lá em 180 graus. E agora sim eu vou colocar minha massa lá dentro do forninho e vou esperar ele ficar pronto. Eu creio que vai dar uns 40 minutos, mas isso vai depender de cada forninho. Nunca a gente deve fazer um bolo e deixar de fazer o teste do palito. A gente tem que ter sempre um palito de dente para fazer o teste do palito, né? Então agora eu vou colocar aqui. Eu vou começar pelo meio dela porque eu botei esse fundo de papel. Então ela vai se acomodando nas beiradas e não vai. Se eu começar pelas beiradas, ela vai entrar para debaixo do papel. Então eu boto a massa no meio. Olha que massa linda. Olha isso, maravilhosa, né? Como eu sou bem econômica, eu vou tirar tudo aqui das bordas da nossa bacia. E aí sim eu vou levar ele para assar. Olha, terminei de colocar na forma. A massa ficou bonita, tá por igual. Olha, tem um bom espaço para ela crescer. E agora vamos ver o que vai acontecer. Ó, tô com os meus 2 bolos prontos aqui. Essa aqui é uma receita inteira, que é a última que eu fiz, né? Junto com vocês. E ele baixou um pouquinho, ó, dá pra ver, baixou um pouquinho. Não sei se eu abri o forninho antes da hora ou o que foi. Talvez teria que ter assado um pouquinho mais, porque esse aqui tá um pouquinho mais escuro e não baixou. Então esse aqui é meia receita. E eu vou fazer 2 bolinhos recheados pro meu marido, né? Vamos ver se eu consigo abrir esse aqui. Esse é de uma forma removível, né? E eu já tinha passado a faca ao redor. Então ficou bem bonito o bolinho, olha. Leve, é uma pluma. Depois eu vou tirar a parte de baixo, né, e vou rechear ele nesse prato menor. Esse aqui também eu já passei a faca ao redor, e como esse não é uma forma de fundo removível, eu vou ter que botar o meu prato aqui. Nossa, que bolo grande! Vamos ver se ela vai sair, né? Porque... Opa, tá saindo. Ai, que fácil! Eu também tinha passado a faca ao redor, e eu tinha botado o papel no fundo, deu uma grudada ali.
Deu uma mastigada aqui no meu bolo, mas não faz mal. Não tem problema, porque é um bolo para nós mesmo. Se você vai fazer para vender, você precisa cuidar e botar o papel ao redor de toda a forma, né? E usar as formas próprias para bolo, forma de fundo removível, enfim. A gente não tem tudo em casa porque a gente não faz bolo diariamente. Não é o nosso intuito, né? Isso aqui é para nós, porque meu marido tá de aniversário e eu quis fazer esse mimo para ele, fazendo esse recheado em casa mesmo. Ó, a gente tira o papel manteiga todo ele e pronto para rechear. Mas olha, dá para ver que aqui onde ele quebrou um pouquinho, ele tá bem cozido e tá bem fofinha essa massa, ó. Então o fato dele ter baixado um pouquinho, o mínimo que fosse, não tem que foi, né? Não tem problema. Mas é aquilo que eu falei para vocês, o meu forninho, ele me prega cada peça, ó, bem cozido na parte de trás, mal cozido na parte da frente. Então esse que é o problema do meu forninho. E esse aqui já não aconteceu isso porque eu coloquei ele lá no fundo do forninho, então ele assou por inteiro. Também não tem problema, um dia eu consigo trocar meu forninho, não dá nada. E aí, me conta aí, você também se arrisca muitas vezes? Gente, eu tinha essa receita há muito tempo guardada ali no meu caderno. Eu tenho um cadernão de receita, né? E hoje eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar fazer essa receita. E deu certo. O bolo é leve, é uma pluma, próprio para rechear. E agora eu vou rechear então com os recheios que eu já venho fazendo. Nos vídeos anteriores vocês já devem ter visto aí. E eu tô fazendo assim, vários vídeos das coisas que eu tô fazendo pro aniversário do meu marido, né? Tô gravando vários vídeos. O pão também, já tem um vídeo especial sobre o pão, que o pessoal já vem me pedindo há muito tempo, né? Sobre a massa do pão, como é que eu faço o meu pão, o simples, o mais basicão, né? Então já tá os vídeos aí, não sei se já entraram, se não entrou já vai entrar. A gente gravou também, porque eu fiz pão para ele viajar, né? E eu aproveitei e já gravei. Então é assim que funciona. Corre o olho nas nossas redes sociais aí, ó. Dá uma olhadinha, cutuca o sininho, né? E fiquem sempre com a gente, pessoal. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco, se Deus quiser.